Bom, pessoal, vamos lá discutir mais um artigo. Esse artigo eu escolhi, é um artigo super interessante porque ele traz de temas que são muito comuns de serem discutidos aqui nas redes sociais ou na internet de um modo geral, que é o quê? É uma correlação entre jejum intermitente, né, se isso faz bem ou não, mas ele colocou um dado adicional aqui, que é o jejum intermitente em consonância com o ciclo circadiano. O que que isso quer dizer, o ciclo circadiano? É o nosso ciclo dia-noite, que acaba controlando as nossas ações metabólicas. Então vamos lá para o artigo, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Esse aqui é o artigo, ó, ele está comparando pessoas que fazem esse time restricted eating, é o jejum intermitente, com ou sem restrição calórica. Mas eu vou explicar, vocês vão entender com um pouco mais de facilidade. Aqui, se você quiser buscar o artigo na internet, para ler esse artigo na íntegra, né? E quiser, se você está querendo mais detalhes, porém eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aí vocês conseguem avaliar de forma mais direta. É um artigo de 2025, então aí ó, mais um reforçando esse compromisso com artigos atuais. Deixa eu só contextualizar aqui para vocês. Nós vamos falar um pouco aqui de restrição calórica. O que que é isso? Restrição calórica é quando você consome menos caloria do que você gasta e isso te dá um déficit calórico e isso é primordial para perder gordura. A gente tem que lembrar disso, certo? Mas ele quer avaliar se essa restrição calórica com o ciclo circadiano, isso pode melhorar ou piorar os resultados. E a gente está falando aqui no artigo, a gente vai falar muito sobre esse TRE, que é aquela restrição de alimentação em relação a tempo, que é o jejum intermitente, tá? Vamos para os objetivos do trabalho. Olha que interessante, tá? Ele quer comparar dois braços no trabalho. Um grupo, no primeiro braço, ele vai comparar dois grupos. Um grupo que fez restrição calórica, tá? E um grupo controle. Beleza? E no segundo braço, ele quer comparar, me desculpa, só nesse primeiro braço ele quer comparar então um grupo controle com um grupo que fez restrição calórica, porém esses dois grupos estavam comendo a mesma quantidade de caloria por dia. Por exemplo, esses dois grupos comiam 1.500 calorias por dia. Um fez jejum intermitente, o outro não fez, beleza? E o segundo grupo, olha que interessante, esse segundo grupo controle, eles não tinham restrição à alimentação. Então, todos esse grupo, tanto o controle quanto o que fez a restrição de tempo, o jejum, eles podiam comer o que queriam durante o dia, beleza? Então agora vão para as fontes de dados, isso aqui é uma coisa um pouco mais técnica, mas só para vocês verem de onde eles tiraram os trabalhos, então os bancos de dados foram todos esses que estão aqui, e quando eles foram procurar nesses bancos de dados, eles utilizaram essas palavras aqui, obesidade, obesidade alimentação, obesidade abdominal, desculpa, alimentação com restrição de tempo e etc. Tá? Metodologia para a gente entender se esse trabalho pode ser relacionado à causa ou não. Eles pegaram 30 estudos, dentro desses estudos, 1.341 pacientes, beleza? A triagem foi realizada como? Eles pegavam pelo título, pelo resumo do trabalho, e depois eles liam os trabalhos que eles escolhiam, tiravam os dados, se teve algum conflito entre os pesquisadores, eles chamavam um terceiro autor para avaliar isso, só para dar mais conformidade aos dados, certo? Agora vamos para a parte mais importante do trabalho, que é essa aqui, ó. Os principais resultados revelaram o seguinte, lembra que eu falei que tem dois braços esse trabalho? Então, o primeiro, em estudo com controle não isocalórico, quer dizer, um grupo aqui não fez restrição, não fez o jejum intermitente, e um grupo aqui fez o jejum intermitente. Porém, cada um desses aqui podia comer o que quisesse. Aí, olha o que a gente teve, peso corporal como primeira medida. Houve uma diferença significativa de menos 2,82 quilos nos pacientes que fizeram jejum intermitente, tá? Massa de gordura, menos 1,36 quilos. E massa magra, menos 0,86 quilos. Isso aqui é algo que a gente não quer. Por quê? Massa magra é massa muscular mais osso. Se você diminuiu a massa magra, provavelmente você perdeu massa muscular.
beleza? Agora, os pacientes que fizeram controle calórico, tá? Então, desculpa, antes aqui, o que que mostra? O jejum intermitente pode sim ser um aliado na perda de gordura. Porque quem fez jejum intermitente comparado com quem não fez jejum intermitente, sendo que esses dois grupos podiam comer o que queriam, você vê que tivemos esse resultado de perda de massa, peso corporal, massa de gordura, mas também um pouco de massa magra. Agora vamos para o outro grupo, em que os pacientes tiveram controle na caloria. O que, que isso significa dizer? Se os dois tiveram controle na caloria, aquela questão da restrição calórica ficou igual para os dois. Nenhum comeu mais do que o outro. Aí a gente só vai conseguir avaliar o quê? Eu vou avaliar 100% o resultado de um jejum intermitente. E olha que interessante. Peso corporal também baixou, 1,46 quilos. Massa de gordura também baixou 1,5 quilos, mas também tivemos um pouco de perda de massa magra, tá? Que é gordura. Então, na conclusão, olha que interessante. A alimentação com restrição de tempo, quer dizer, o jejum intermitente, mostra benefícios tanto de medidas, que é essas que eu mostrei para vocês, quanto benefícios clínicos. Beleza? Olha aqui, ó. Mesmo quando a ingestão de caloria é igual entre os grupos. Então, mostrando que o jejum por si só tende a fazer com que a pessoa consuma menos caloria e isso traz resultados para a pessoa, além de que esse respeito aí pela questão do ciclo circadiano pode ser um fator que melhora esse resultado. E é lógico que esses impactos sugerem o quê? Que o efeito do ciclo circadiano pode amplificar ou melhorar a questão da restrição calórica. Então, resumindo aqui para vocês, minha opinião, isso aqui não é opinião do artigo. É lógico que se você quer perder gordura, você tem que fazer restrição calórica, isso é inegável e todo mundo fala a mesma coisa. Mas você pode fazer algumas estratégias específicas, como o jejum intermitente, para que o seu esforço da restrição calórica tenha mais benefícios no mesmo período de tempo. Então, pode-se fazer um jejum intermitente? Sim. Ideal que você esteja sendo acompanhado por algum profissional da saúde e se você for fazer o jejum intermitente, não pule o café da manhã. Isso eu já discuti aqui em alguns artigos, aqui mesmo no YouTube com vocês, a importância de um café da manhã proteico. Bom, se isso aqui fez sentido para você, curta, porque isso me ajuda muito a divulgar, né, essas informações para outras pessoas. E se você acha que alguém está querendo que alguém pode se beneficiar com o que a gente conversou, encaminhe esse vídeo para ela. E sempre fique aqui me seguindo, porque toda semana tem discussão de artigos científicos relevantes e muito atuais. Até a próxima!